Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para os comentários, a leitura do Evangelho, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 8, obediência e resignação. E diz assim para nós: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. É Allan Kardec que nos traz essas observações. E aí, no primeiro momento, pensamos de buscar a origem da palavra obediência. E na origem, que vem do latim, nos diz que obediência é saber escutar. Escutar com atenção. E aí foi muito interessante porque no mesmo momento nos lembramos do que Jesus sempre nos disse, né? Para termos ouvidos de ouvir. Ouvir, compreender, entender a verdade, nos conscientizarmos. Este uso da razão
para que nós possamos ter discernimento, saber o caminho certo a nos direcionar. Porque quantas vezes dizemos, Jesus é nosso modelo e é nosso guia, mas será que estamos ouvindo essas grandes verdades e buscando colocar nas nossas vidas, fazendo dele realmente o nosso guia, o nosso modelo? E pensando também, né, em tudo isso, fizemos uma pergunta a nós mesmos: a quem estamos obedecendo? E encontramos no livro Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos dizendo: a quem obedeces? E aí ele diz para nós com muita certeza, né, que sempre estamos obedecendo a alguma coisa ou alguém. Mas a quem estamos obedecendo? E ele faz um questionamento: as vaidades do mundo, as opiniões alheias, ou estamos obedecendo aos conselhos do nosso Mestre, do nosso Divino Mestre Jesus? Isso é muito importante para nós, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. E então, Joana de Ângeles, também espírito, nos diz pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e já comentamos em outra oportunidade, dos 5 níveis de consciência. E no nível de consciência de sono, onde nos ligamos às coisas materiais sem entendermos a realidade espiritual, estamos mais escravizados, pensando pela rebeldia que estamos libertos, buscando uma liberdade ilusória, estamos mais escravizados. Pela opinião de espíritos, né, que nos influenciam pela mesma sintonia em que estamos, ainda inferior, nos influencia um direcionamento que não é esse que devemos seguir, né? Estamos escravizados muito mais porque os espíritos superiores, eles nos dão conselhos e nos libertam para tomarmos as nossas decisões, né? Agora, muitas vezes, pela nossa ignorância ainda e pela fraqueza, ligados a esses que também não têm um direcionamento certo, estamos nos dirigindo a caminhos que vão nos trazer muito sofrimento. Porque é tão interessante que Allan Kardec também perguntou aos espíritos, né? Na pergunta 472, ele nos diz: os espíritos nos dirigem para o mal, né? Podem nos dirigir? E aí a resposta dos espíritos é que sim, eles podem nos sugerir, por exemplo, citam eles, né? Um lugar onde exista um dinheiro, tem um dinheiro ali. E nos sugerir também de nos apoderarmos dele. Mas ao mesmo tempo, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores podem nos orientar, nos aconselhar a devolver esse dinheiro, né? A dar àquela pessoa que perdeu esse dinheiro. Então, é isso que nós precisamos ter consciência. Precisamos nos despertar para a verdade, para as consequências dos nossos atos, porque esse direcionamento é muito importante para nós. Nós precisamos cada vez mais sim nos libertarmos e não nos prendermos escravizados por opiniões que vão nos fazer sofrer. Quantas vezes, né? Somos orientados pelos nossos pais que nos amam, os avós, os tios, e não conseguimos ouvir.
Não conseguimos ouvir porque ainda estamos numa rebeldia de queremos sermos livres, não entendendo que essa liberdade pode nos trazer grandes consequências que podem nos trazer muito sofrimento. Há poucos dias ouvimos uma reportagem após a desencarnação de um filho de uma mãe, que dizia, porque ele foi contaminado, né, pelo vírus da Covid-19, e ela então relata quantas vezes eu disse ao meu filho, usa máscara, se previna, mas ele não me obedeceu. É esse um exemplo do momento, mas da vida inteira, né? Precisamos ter esse ouvido de ouvir, né? Saber ouvir e obedecer aqueles que nos amam, né? E obedecendo aqueles que nos amam, nos resignamos, né? Resignamos a esse sentimento, né? Como nos diz aqui, né? O consentimento do coração. Eu confio na minha mãe, no meu pai, eu confio no meu tio, na minha avó, que querem o melhor para mim. Então, eu vou buscar ouvir. E conhecendo todas essas verdades, discernir. É tão interessante que Sócrates, antes que é o filósofo grego, ele traz quatro itens para um julgamento, que seria o julgamento do que estamos ouvindo, né? E ele fala que o primeiro momento é escutar, ouvir, né? Esse ouvir, escutar com cortesia. Ele fala com cortesia, que seria a mesma coisa, né? Pensamos nós, que ouvir com esta atenção. Depois ele fala do discernir com prudência. Depois ele fala no responder. Responder, que resposta vamos dar a isso? Nos lembramos de Jesus a nos dizer sim, sim, não, não. Porque se já conhecemos a verdade, não vamos obedecer, dar uma resposta sim àquilo que não é bom para nós. E por último e por fim, ele nos diz para tomarmos uma decisão correta, nós precisamos ter esta imparcialidade. Não, eu já sei o que é certo, então eu obedeço a minha consciência do que eu já conheço, o do que é melhor para a minha vida, né? Por isso, nós precisamos muito. Nós sabemos o quanto é bom para nós termos todas essas orientações do Evangelho. Nós sabemos o quanto nos liberta esta verdade. Então, obedecer à nossa consciência, o uso da razão, uma resignação ativa. Porque se hoje sofremos uma consequência do passado, no futuro, com as nossas melhores decisões, no hoje, nós teremos um futuro muito melhor. Então é o que queremos deixar hoje, que Jesus possa continuar nos orientando, nos mostrando o caminho certo, nos dando força, sim, coragem para tomar decisões acertadas, para o nosso benefício, para o benefício de todos aqueles que estão à nossa volta, porque sim, com certeza somos exemplo. E se estamos obedientes a esta lei divina, perfeita e justa, que cada vez mais nos dá a oportunidade de encontrarmos a verdadeira felicidade, a verdadeira libertação, não esta ilusória do mundo, então aí sim encontraremos a paz e a felicidade. E é o que desejamos a todos. Que Jesus abençoe a cada lar
ilumine cada vez mais a cada um de nós e que nos dê força para que nós possamos superar e cada vez mais encontrar um caminho melhor para todos nós. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e que tenhamos muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos
que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuando a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais, fiquemos por um minuto nesta sintonia.
que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 22 de dezembro de 1995. Erguidos na fé, sustentados nas obras. A ação cristã marca até onde compreendeu o discípulo a lição do mestre. Muitas vezes, o estudioso da doutrina é capacitado nas letras, sabe citar de cor os trechos lidos e estudados. No entanto, ao passar da letra que mata para o espírito que vivifica, ele, através da ação cristã, ele se desnorteia. A obra do Mestre iniciou-se com a sua vinda, naquele singelo pouso que se tornou comum em todas as narrações, a estrebaria. No entanto, não se sabe quando essa tarefa divina cessará o seu labor, desde que nos informa a lógica de que o universo é infinito. Se o trabalho do Mestre é a regeneração dos povos para a elevação espiritual dos mundos, não se encerrará jamais esse laborioso trabalho.
há mundos e mundos, como a sóis e sóis, a se multiplicarem nesse espaço infinito. Em cada mundo, a criação se faz para obedecer à lei do crescimento e da evolução divina. Portanto, é imprescindível que os cristãos que já compreenderam as exortações evangélicas sejam capazes de se aliciarem por si mesmos à divina tarefa de emancipação das almas, distribuindo, através do seu próprio trabalho, a generosidade do Mestre e o amor de Deus. Batuíra. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.